O ensaio sobre São Tomás de Aquino, de Chesterton, publicado em 1933, é uma síntese brilhante do pensamento do Akinati. Isso é um fato reconhecido por estudiosos de Tomás, como Joseph Pieper, de quem eu gosto muito, e Etienne Gilson, filósofo francês também muito interessante. E o Gilson, em suas memórias, chega a dizer que se sentiu invejoso do que Chesterton conseguiu. Abre aspas. Com essa obra, ele penetrou no cerne dos problemas filosóficos que os filósofos têm tentado esclarecer há anos. Somente um homem com um insight filosófico extraordinário pode fazer isso. O São Tomás de Chesterton é uma obra relativamente breve, mas extremamente densa, com intuições profundas, das quais comentarei aqui uma das que mais me impressionaram: a crítica que Chesterton faz da perspectiva da filosofia moderna, no capítulo 6, intitulado Approach to Thomism. Vamos ler suas linhas essenciais que estão disponíveis na descrição deste vídeo. Não esqueça, se gostar, dê seu like e inscreva-se no canal. Desde que o mundo começou, no século XVI, nenhum sistema de filosofia correspondeu de fato ao sentido da realidade de todos os homens. Aquilo que os homens comuns, se deixados a si próprios, chamariam de senso comum. Cada um desses sistemas começou com um paradoxo, um ponto de vista particular que exige o sacrifício daquilo que os homens comuns chamariam de um ponto de vista são. Isto é uma coisa em comum a Hobbes e Hegel, a Kant e a Bergson, a Berkeley e a William James. Ou seja, os filósofos modernos de Hobbes e Descartes, que ele não menciona, mas que não pode deixar de ser mencionado, a Berkeley e Bergson, passando por Hegel, todos eles expoentes da filosofia nos séculos 16 e 20, respectivamente, perderam o sentido da realidade ou o senso comum de todos os homens, ou da esmagadora maioria deles. E notem, estamos falando da maioria dos homens ao longo da história, desde a Grécia Antiga até as vésperas da Segunda Guerra Mundial, de quando data o ensaio chestertoniano. Perderam esse senso porque começaram a pensar a partir de um paradoxo, ou seja, de um contrassenso, de uma contradição. Um homem tinha de acreditar em algo em que nenhum homem normal acreditaria se isso fosse subitamente proposto à sua simplicidade, como se essa lei estivesse acima do certo, o certo estivesse além da razão, ou ainda, se as coisas fossem somente o que pensamos delas, ou se tudo fosse relativo a uma realidade que não existe. O filósofo moderno alega, como uma espécie de estelionatário, que se lhe concedermos isso, o resto será fácil. Ele vai endireitar o mundo, desde que lhe seja permitido dar essa mesma distorção à mente. Esse algo em que nenhum homem normal acreditaria é evidentemente variável de acordo com o sistema filosófico. No caso do racionalismo cartesiano, por exemplo, diz Descartes, penso, logo existo, o que implica que o pensamento é anterior à existência. Ou ainda, como o número e a coisa, ou a coisa em si de Kant, que, segundo o kantismo, jamais podemos conhecer, pois não temos acesso às coisas, senão através do filtro de nossas próprias mentes, que nos mostram o que Kant chamou de fenômenos, isto é, a coisa conforme a vemos e compreendemos. É isso que Chesterton considera paradoxal e absurdo. Querer que neguemos a evidência primordial e básica de nossos sentidos, dos quais advém nosso conhecimento do mundo
em prol de elucubrações tão sofisticadas que dificilmente outras pessoas, além de intelectuais, sejam filósofos ou cientistas, acreditariam nelas. E é isso que quero dizer ao afirmar que toda filosofia moderna começa com uma pedra de tropeço. Com certeza não é exagero dizer que parece haver uma distorção quando se afirma que os contrários não são incompatíveis, ou que uma coisa pode ser inteligível e ainda assim não ser absolutamente. A expressão pedra de tropeço, que é bíblica, está em Levíticos 19:14, refere-se a algo que nos faz tropeçar, perder o chão, cair, errar, pecar, pois o verbo peccare, em latim, significa primordialmente tropeçar. Ou seja, os princípios dos sistemas filosóficos modernos nos induzem ao erro, porque eles são uma distorção da realidade, que é o seguinte: uma coisa é uma coisa, objetivamente falando. Uma coisa não pode, de modo algum, ser inteligível, isto é, ser conhecida por nós e não ter uma existência concreta. Limitar-se a ser um fantasma, uma imagem da nossa mente. Afirmar algo diferente disso é deixar de lado o princípio de não contradição, que é a pedra fundamental da lógica. Vale a pena mencionar uma anedota relatada por James Boswell, biógrafo do escritor e pensador inglês Samuel Johnson, do século XVIII. Boswell, o século XVIII é o século do iluminismo, é o século do empirismo inglês, né? Boswell conta que ele e Johnson caminhavam discutindo o pensamento de Berkeley, um filósofo dessa época, para quem a matéria não existe, exceto no pensamento, na mente. A síntese da filosofia de Berkeley é a frase esse est percipi, ser é ser percebido. Pois bem, discutindo Berkeley, Boswell diz a Johnson: bom, isso não é verdade, mas é impossível refutá-lo. Ao que Johnson respondeu, chutando uma pedra grande que havia em seu caminho com tanta força que seu pé chegou a ricochetear. E aí ele disse: eu o refuto assim. Eu estou plenamente convencido de que os princípios da filosofia moderna são mesmo uma pedra de tropeço. E o que me convence disso é o mundo contemporâneo, com uma ciência que extrai conclusões estapafúrdias, né? Conclusões malucas das coisas, como achar, por exemplo, que os átomos são mais reais do que as coisas que vemos. Isso é um evidente erro de perspectiva. Eu não me sento num aglomerado de átomos, eu me sento numa cadeira. Se a cadeira é formada por átomos, estes são uma realidade subontológica da cadeira, pois o ser tem diversos graus hierárquicos. E no âmbito dessa hierarquia, a cadeira vem antes dos átomos. Eu poderia dar outros exemplos, como afirmar que os homens não diferem de ratos, pois são semelhantes em 90% dos genes, ou ainda acreditar que se podem considerar as mulheres não como mulheres, mas como pessoas com vagina, como apregou a ideologia politicamente correta, essa metástase contemporânea do marxismo. Aliás, se entrássemos no âmbito das ciências humanas, veríamos que as interferências da ideologia marxista as desfiguraram quase que por completo, a ponto de podermos chamá-las de ciências não humanas, mas ciências militantes. Uma ciência militante pode ser tudo, menos ciência. Gostou do vídeo? Não esqueça, dê o seu like, assine o canal, toque o sininho.